Estamos aqui para te dar o suporte. Então, em nome do Senhor Jesus, nos procura, tá bom? Para que nós possamos te ajudar. A igreja está aberta nas quartas, no domingo, precisamos, estamos aqui, tá bom? E pedimos a você que você continue dando. Eu peço a você também, querido, que ore, naquela página do YouTube, sabe, por aqueles que não pararam, por aqueles que estão no campo todos os dias, principalmente pelos médicos, enfermeiros, pelas pessoas que trabalham na área da saúde. No princípio, faço para ele, eu tenho um filho que trabalha há 5 anos nessa área, e ele fala para a gente que não é fácil, é muito difícil. Então, querido, clamo a Deus pelos médicos, por essas pessoas, tá bom? A minha filha, nesse tempo também, está ajudando aí os hospitais, se dispõe lá e ajudar. E a gente espera, irmão, que Deus cubra a cada uma dessas pessoas que estão trabalhando e lutando a sua própria vida em risco para ajudar o próximo, tá bom? Então ora aí e nos ajude em nome do Senhor Jesus, ok? Queridos, lembrando a você, a obra de Deus não pode parar, não é verdade? Então continua aí nos ajudando com dízimo, com oferta, os aluguéis dos templos. Infelizmente não podemos parar de pagar, temos que pagar, a energia, infelizmente, temos que pagar. Então a gente precisa continuar nisso, meu irmão, e nós contamos com a tua fidelidade, com a tua ajuda para com o teu ministério. Continua nos abençoando, continua abençoando a obra do Senhor, continua com o teu dízimo, com a tua oferta. Lembrando a você que nós já estamos chegando a quase 1.000, da nossa campanha dos 50.000, ficou um pouquinho devagar por conta dessa pandemia, mas nós acreditamos que quando nós sairmos dessa quarentena, nós iremos avançar mais e mais, tá bom? Então, nos ajuda aí, em nome do Senhor Jesus, continua com a tua fidelidade. Amém? Queridos, eu queria ministrar uma palavra de Deus e tem o tema Voltamos ao Senhor. Quem precisa voltar ao Senhor aqui? Muitas vezes a gente escuta assim, tem que voltar para o Senhor, E a gente, para falar a verdade, eu vou pregar nessa noite para você que está afastado. Mas a gente, irmão, analisando direitinho, dentro da própria casa do Senhor, há muitas vezes pastores, diáconos, membros, estão dentro da casa do Senhor, mas estão afastados do Senhor, estão longe de Deus, E tem uma palavra lá em Oséias, capítulo 6, deixa eu me achar aqui rapidinho, Oséias. Oséias, capítulo de número 6, diz assim, versículo 1: venha, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele lhe dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Versículo 3: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecer, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aleluia. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, te damos graças a Deus por essa palavra.
essa palavra, Senhor Deus, possa encher os corações do teu povo que está escutando aqui nessa noite, e aqueles que estão nos seus lares, meu Pai, aqueles que vão escutar depois, Senhor, porque vai estar lá nas redes sociais, ou Senhor Deus, vai estar lá, Senhor Deus, no YouTube. Então, meu Pai, nós pedimos que essa palavra, Senhor Deus, encha, Senhor Deus, o vazio que está no coração de muitos homens, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Você está aqui, você está controlando, amém? Amém. Glória a Deus. Né? Irmão, eu nunca pensei que isso ia acontecer. Né? Eu estava me lembrando no meu tempo de estudo, né? Tem uma matéria, né? E na ciência ele estuda essas doenças, né? E epidemia, né? E a pandemia. E a epidemia é aquela doença que daí lá para a Amazônia está muito baralha, né? Isso. Aí vem a epidemia que foi a dengue, o mosquito, e daí alguns locais, não é verdade? E a pandemia não, a pandemia é diferente, a pandemia é no mundo inteiro. E estudando lá dentro, lá atrás, há muitos anos lá atrás, quem iria imaginar que aquilo que estava escrito no livro da ciência ia acontecer? Quem um dia iria imaginar que o mundo inteiro ia ficar com medo? Querido, essa palavra de hoje, voltamos ao Senhor, vai falar muito do orgulho. Por que o mundo falou de Deus? Por que o homem não volta ao Senhor? Por que o homem, nessa pandemia, nessa tristeza que o mundo inteiro está passando, por que o homem ainda acredita que ele vai passar por isso sozinho? Porque o homem diz assim, ele ainda acredita no seu braço forte. Porque o homem diz assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu não preciso. Aqui na nossa nação é muito mais fácil, mas em outras nações, meu irmão, o nome de Deus nem é mais lembrado. Não é mais lembrado. Então, queridos, eu fico olhando o coração do homem encheu de orgulho, ele não reconhece que necessita de Deus, que precisa de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, tira o teu orgulho e volta ao Senhor. Voltamos ao Senhor, vamos buscar novamente a Deus, vamos buscar novamente o Senhor. Amém. E toda a história da Bíblia a gente vai ver homens voltando para Deus. O filho pródigo saiu da casa e o dia estava bem longe, bem distante. E quando ele viu que estava em uma derrota, e quando ele viu que estava desejando comer a comida de porco, sabe o que foi que ele pensou? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe ele lá me aceita como um servo. Mas eu quero te dizer que Deus ele não quer te receber como se receber, sabe como? Como um filho. Porque é isso que você é. Você é filho de Deus. Aleluia. Então não fica pensando, meu irmão, que Deus permitiu que essa pandemia cercasse o mundo inteiro para te castigar. Não fica pensando nisso não.
Nós falamos aqui que muitos homens da Bíblia voltaram para o Senhor. Nós falamos do filho próprio. Nós falamos de Davi. Davi pecou. Davi pecou. Mas Davi voltou. Davi, quando estava na angústia da vida dele, Davi, quando não tinha mais o que fazer, sabe o que foi que ele fez? Ele voltou para a presença de Deus. Volta para a presença do Senhor. Eu me recordo, sabe? Jesus se encontra com 10 leprosos, e os 10 leprosos, eles ao encontro lá com Jesus, Jesus abençoa, Jesus cura eles, Jesus pede para que eles procurem sacerdote, e apenas um vem e se lança aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus fez pela vida dele. Chegou o tempo de você, nessa pandemia, nessa angústia, nesse sofrimento, nessa tristeza, voltar para o Senhor, lançar o teu rosto em terra, buscar a presença de Deus, se lançar no chão, aos pés de Jesus. Nós precisamos, irmão, voltar lá no que for preciso, mas volta. Sabe por que você tem que voltar? Porque Ele quer que você volte. Ele quer que você volte. Ele poderia muito bem, afinal de contas, o santo é Ele, o Deus bom é Ele, o Deus maravilhoso é Ele, não foi Ele que errou. Mas sabe, querido, Ele quer que você volte. Ele quer que você volte a buscar Ele. Segunda, Ele deixa se achar. Primeiro, Ele quer que você volte. E segundo, Ele deixa você achar. Lá em Jeremias, abre aí, por favor, 29, do 12 ao 14. Deus, Ele quer ser achado de vós. Deus, Ele quer que você o encontre. Deus, Ele quer que você, meu irmão, ache Ele. Não porque Ele está se escondendo, não porque Ele brinca, esconde. Porque brincar de esconde é bom, né? Brincar de esconde é muito bom. Mas você já percebeu que quando o pai está brincando de esconde com o filho, ele dá a pista para que o filho ache? Ele dá uma pista. Ele não se esconde por completo. Da mesma forma é Deus. Pista para que você o ache. Deus, Ele quer que você ache. Você o busque. Deus quer que você o encontre. Talvez essa pandemia está acontecendo, sabe para quê, meu irmão? Para você se lembrar que você precisa buscar Deus. Aleluia. Buscar o Senhor. Jeremias 29, o 12 diz assim: então vós clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde vos deportei, diz o Senhor. Ei, Ele está dizendo que Ele quer ser encontrado por você. Aleluia. Então busca o Senhor, busca de todo o teu entendimento, busca, meu irmão. Olha, sabe como nós devemos buscar o Senhor com o coração quebrantado? O salmista Davi, ele chegou e disse assim: Senhor, se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu daria. Mas o maior sacrifício que o Senhor quer é o coração contrito, pois um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Quebrando o teu coração, quebrando o teu
nesse momento, sabe? Os nossos governantes estão pedindo para a gente se esconder. É assim ou não é? Se isole, fica dentro de casa, se esconda. Mas eu quero te dizer, ei, você pode se esconder da pandemia, mas você não pode se esconder do Espírito Santo. Se você buscar, ele virá e ele vai, sabe o que, irmão? Ele vai também te contaminar. Ele vai te contaminar, sabe com o quê? Com vida, porque somente a única coisa que ele tem é vida. Então, meu irmão, busca ele, porque ele vai te encher de vida. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, nesse momento não é o momento de você se esconder. É o momento de você procurar. É o momento de você deixar o teu orgulho de lado e dizer assim: eu quero Jesus. 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 E da forma que você buscar, ele também vai te buscar, ele vai te procurar, ele vai te buscar como aquele pastor que deixou 99 e foi em busca daquela ovelha perdida da 100. Ele vai te buscar como aquela mulher, a dracma perdida que foi perdida, e aquela mulher, ela bagunçou toda a casa à procura da dracma perdida. Da mesma forma, Deus, ele vai te buscar, ele vai te procurar. Busca o Senhor, porque Ele está te procurando. Como eu falei logo no início, essa pandemia, sabe o que é? Deus batendo na tua porta. Os problemas que acontecem na nossa vida, sabe o que é? É Deus dizendo assim: eu estou aqui, busca-me, busca-me, meu povo, me busque de todo o seu coração. Aleluia. Quantos precisam buscar a Deus? Quantos necessitam buscar a Deus? Aleluia. E Oséias, o 6 e o 2 diz assim: depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará e vamos em sua presença. Busca Deus porque Ele tem vida para você. Busca Deus porque Ele tem renovo para a tua vida. Busca Deus porque Ele tem restauração para você. Ele tem restauração para tudo que eu e você necessita. Aleluia. Abra aí em João capítulo 5, versículo 17. Oh, aleluia. A outra coisa que nós devemos fazer para voltar a Deus é se render. Se render. Lá em Jó diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreza a disciplina do Todo-Poderoso. Meu irmão, se é castigo de Deus, se é um deserto que Deus está fazendo a humanidade passar, o que nós devemos fazer? Se renda diante do poderio de Deus. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é Senhor, Ele é Deus. Você nunca vai poder combater contra Deus, você nunca vai ganhar contra o Senhor. Então, meu irmão, se eu não posso contra Deus, o que eu tenho que fazer é me render diante dEle. Um certo dia, irmão, estava evangelizando um soldado, né? Ele é sargento da polícia militar. E eu cheguei um dia para ele e disse assim: está na hora de você se render a Deus. Uma autoridade se render, né? Pelo
cara, ele pede para que o outro se renda. Mas eu quero dizer que o Senhor, Jesus, ele é a maior autoridade. E você precisa se render. Muitos se rendem, sabe, irmão, quando um assaltante chega com um revólver e coloca, diz assim, é um assalto, o cara levanta logo as mãos, diz assim, eu estou à sua disposição. Não, meu irmão, chegou a hora de a gente se render ao único Deus verdadeiro, Deus poderoso, aquele que pode fazer muito mais na tua vida. Se renda a Ele, se render a Ele, meu irmão, é viver segundo a vontade dEle, é viver segundo o propósito que Ele tem para a sua vida. E eu quero te dizer, Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. É por isso que nessa noite Ele está dizendo, volte ao Senhor. Se renda a Ele. Não importa, meu irmão, o que você está passando. Lá em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, é bastante conhecido, mas parece que a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro. As pessoas muitas vezes não atentam aquilo que Deus Ele quer. Eu quero te dizer que Deus Ele quer o melhor para você, pois na sua palavra Ele diz, eu sei muito bem os planos que tenho para vós, é plano de bem e não de mal, para te dar um futuro melhor. Deus Ele quer o melhor para você, mas muitas vezes Deus tem falado, Deus tem corrigido você, Deus tem feito imensas coisas para chamar a tua atenção, mas sabe o que você tem feito? Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Não endureça o vosso coração. Sabe por que muitos não voltam para Deus? Porque está com o coração duro, porque está com o coração inchado, porque não se rende diante do poderio, da grandeza daquele que é Senhor, eternidade, eternidade. Ele nunca deixará de ser Senhor. Então se renda a Deus, se renda ao Senhor. E como seria essa forma de voltar? Para você que já está sendo sacudido aí na tua casa, para você que está sendo sacudido aqui, para você que está dizendo assim, oh meu Deus, as coisas eram difíceis com o Senhor, e agora sem o Senhor está muito mais difícil. Oh Deus, para você que está aí na sua casa dizendo assim, Deus, eu não quero voltar porque eu fui humilhado. Deus, eu não quero voltar porque eu não quero olhar mais na cara daquela. Deus, eu não quero mais voltar porque não, meu irmão. Deixa disso. É tempo de voltar ao Senhor. Deixa esse orgulho de lado e volta para Deus. E volta para a presença do Senhor. E volta para a presença daquele que pode fazer na tua vida. E qual é a forma? O que você precisa para voltar? E Tiago 4, versículo 8 ao versículo 10, a gente vai encontrar aqui a forma necessária que é preciso para voltar ao Senhor. Porque nós não podemos também voltar de qualquer jeito. Temos que voltar da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus, Ele quer que a humanidade volte a Ele. Deus, nesses últimos dias, tem sacudido a nação brasileira, para que a nação brasileira verdadeiramente volte ao Senhor. Muitos estão dizendo, é a volta de Jesus. A volta de Jesus, eu tenho certeza, não vai ser agora. Porque antes da volta de Jesus, a igreja precisa ser arrebatada. Se ama? Talvez Ele esteja querendo que a igreja volte para Ele, para que Ele possa arrebatar a sua noiva, para que Ele possa buscar a sua noiva, para que a sua noiva possa se encontrar com Ele no céu. É tempo, noiva, de voltar. É tempo, noiva. Você é noiva, é tempo de voltar. Ei, você é igreja, então é tempo de ser igreja. Fora do tempo e ser igreja onde você está localizado. Seja a igreja do Senhor.
assim a palavra do Senhor: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sabe qual é a forma que Deus quer? Meu irmão, te arrependa. Meu irmão, coloca o teu coração diante do Senhor. Se coloca de forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Como Ele quer que é dessa forma que você tem que ser. Não é da tua maneira: eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ficar assim, ninguém me muda. Deus quer que você mude. Aleluia. Volta para o Senhor, mas volta para o Senhor com o coração quebrantado. Volta para o Senhor, mas se humilha. Volta para o Senhor, mas lavando as tuas mãos. Volta para o Senhor, buscando a Deus. Volta para o Senhor, se lembrando que Ele é Senhor da sua vida e que você tem que viver conforme Ele quer que você viva. Volta para o Senhor. Humilhe-se diante do Senhor. Bota lá para mim isso, filho. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vós, pecadores. Ele quer que você faça. Limpa a irmão. Limpa a irmão se purifica, se santifica. Deixa o pecado de lado. Renuncia ao pecado. Você que tem a mente dividida, você que não quer Jesus, você que não quer o mundo, você que irá estar aí com a tua mente. Ele está dizendo: olha, para de estar com a mente dividida. Coloca a tua mente naquilo que pode trazer vida para você. E a vida só quem tem é Jesus. É Jesus. Nesse dia, uma pessoa que morreu dessa pandemia do coronavírus, do Covid-19, ele era evangélico. E a família estava muito triste. E algumas pessoas foram consolar. Só que ele foi consolar uma família que era evangélica. E ele disse assim: estou muito triste porque eles morreram. Estou muito triste porque eles morreram, porque eles estão. Quero prestar o meu culto para você. E a família daquele rapaz que tinha morrido, daquele senhor, ele disse: ele não está morto, ele vive. Aleluia. Eternamente. E o meu Deus, a prova é Ele vir buscar, porque Deus se alegra com a morte do justo. A morte não é o final, irmão. A morte é o começo para aqueles que andam com a vida que se chama Jesus. Aleluia. Jesus, Ele é a vida. Jesus, Ele é a vida. Deus ama. Purifique o coração. De que forma que Jesus quer que você volte? Com um coração diferente. Teu coração talvez for um coração, sabe, cheio de amargura, cheio de dor, cheio de medo. Ele está dizendo: ei, coloca o teu coração em minhas mãos. Porque Jesus, Ele sabe como tratar o coração. Então deixa Ele tratar o teu coração. Deixa Ele cuidar do teu coração. Deixa Ele cuidar da tua vida. Deixa Ele arrancar os teus traumas. Deixa Ele tirar os teus medos. Como que nós devemos voltar para Ele com o coração puro?
e seu coração puro. E tristezas, lamente e chore. Meu irmão, esse é tempo de a gente estar lamentando. Esse é tempo de a gente estar chorando. Esse é tempo de a gente estar, sabe, irmão, clamando a Ele, se queixando a Ele. Isso é tempo de você tirar um sorriso no rosto e botar uma lágrima na tua cara, chorar perante a presença do Senhor. É tempo de a gente se humilhar diante dEle. É tempo. Ele quer que você venha, porque Ele quer. Esse é o tempo de buscar a Deus. Esse é o tempo. E logo interessante, a rede social colocando um bocado lá de evangélicos, de crente, em frente à restauração, clamando a Deus. É bonito, meu irmão, quando a gente vem, sabe da onde? De lá, da Paraíba para cá, aí passa lá em Abreu Lima, aí está lá o povo de Deus de joelho clamando. Deus, Ele sempre fez isso de nós. Sabe, tem uma passagem bastante interessante lá em 2 Crônicas. O rei, se não me engano, a memória aqui, o rei Asaf, se não me engano, depois você confere lá. O pai do rei Ezequias, ele morreu. Ele foi um rei que não buscou a Deus. Ele foi um Deus que não se voltou a Deus. E quando ele foi enterrado, sabe, as pessoas que foram enterrar ele disseram: esse rei foi tão mal que ele nem merece ser enterrado no lugar onde todos os reis foram enterrados. O seu filho viu isso. O rei Ezequias viu isso. E sabe, Ezequias, ele não quis aquilo para a vida dele. E sabe o que foi a decisão dele? Ele disse: eu vou buscar o Senhor. Eu vou ser um rei diferente. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me voltar para Deus. Eu não quero ser enterrado em desonra, não. Vou ser honrado. Eu quero dizer: aquele que honra a Deus será honrado nessa terra. Mas ele resolveu se voltar a Deus. Volte ao Senhor. E para finalizar, irmão, nós devemos voltar ao Senhor, porque há uma chamada de Deus, há um grito de Deus. Lá em Joel capítulo 2, pastor Renato até pregou, não foi? Esses dias, lá em Joel capítulo 2, versículo 1, diz assim: toque a trombeta em Sião, dê o alarme no meu santo monte, tema a todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Por que nós devemos voltar? Porque Ele já mandou tocar a trombeta, porque Ele já está gritando, porque Ele já está dizendo: eu estou voltando, porque Ele está dizendo: é tempo de me buscar, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de se arrepender dos seus pecados, é tempo, meu irmão, de você lembrar que existe um Deus que te criou para louvar a glória dele, para fazer a vontade dele, para viver a vontade dele. Aleluia. Versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: volte para mim de todo o coração, com gemido, lamento e pranto. Volta ao Senhor. Era muito difícil, irmão. A gente convocava aqui. Vocês sabem que nós somos uma igreja que gosta de orar. Temos 12 horas de oração, temos intercessão no domingo de manhã, temos oração na terça de manhã, temos oração na terça-feira à noite. E é uma luta, irmão, para o povo de Deus estar orando, buscando ao Senhor. Mas nesses últimos dias, meu irmão, olha, Deus disse: eu toquei a trombeta, chegou a hora de você jejuar, chegou a hora de você lamentar, chegou a hora de você colocar o seu pranto, chegou a hora.
Ele está te chamando. Versículo 15. Toque a trombeta esse ano. Decrete jejum santo. Convoque uma assembleia sagrada. Convoque o povo de Deus. Nós estamos aí na campanha para todos os líderes. Primeira hora do dia. Não, a última hora do dia. Nós levantamos o clamor. E a primeira hora do dia, nós estamos levantando o clamor. Todos os dias orando. Orando pelo nosso ministério, orando pelas famílias, orando pela nossa nação, mas principalmente orando pela misericórdia de Deus sobre a sua criação, sobre a nossa alma, sobre o mundo, sobre a humanidade, clamando a Deus e que verdadeiramente você possa voltar a Deus, você possa voltar ao Senhor. Como eu falei logo no início, não aqueles que se declararam está afastado, mas aqueles mesmos que estão dentro da casa do Senhor. Mas você sabe que está distante dele, você sabe que está fazendo coisa que não agrada a ele, você sabe que você não vive mais aquela vida de oração que você tinha, você sabe que você não lê a Bíblia como você lia antes, você sabe que você não tem responsabilidade com a obra dele como você tinha antes, que você saía para evangelizar, que você consolidava, que você cuidava. E Deus ele está dizendo nessa noite: volta para o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento e todo o teu ser. Volta ao Senhor. Voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Filho, foi Ele que fez a ferida. Ele nos sarará. É Ele que vem com bálsamo. É Ele que vem com a cura. É Ele que vem. Talvez você fique se perguntando na sua casa: o que foi que eu fiz com a sua vida? Deus ele tem bálsamo para você. Deus ele tem bálsamo para a sua vida. Deus ele tem cura para a sua vida. Deus ele tem melhor para a sua vida. Eu não sei como você está aí na tua casa. Eu não sei se você está aí me escutando bem. Mas eu quero te dizer nesta noite: Jesus ele quer que você volte. Jesus ele quer que você volte para a presença dele. Jesus ele volte. Não permita o orgulho deixar você continuar desejando as borboletas desse mundo. Tem um Pai que quer o melhor para você. Ele quer que você volte para casa. Ele quer que você volte para a presença. Talvez essa pandemia seja um grito deles te buscando ovelha perdida. Talvez essa pandemia seja eles arrumar a casa para encontrar a dracma perdida. Você é a dracma perdida. Você é a ovelha perdida. Você é. Mas Deus ele quer que você volte. Volta. Igreja, deve se voltar ao Senhor. É tempo de a gente voltar ao primeiro amor. É tempo de verdadeiramente a gente voltar a ser o crente da primeira semana, o crente que ardia no coração, que desejava a presença do Senhor, que escutava e que não importava, que falava o seu ouvido dizendo: ei, isso não é para você, e você tem que dizer assim: isso é para mim, porque o meu coração está apaixonado por Jesus. É tempo de voltar. É tempo de voltar ao Senhor. É tempo de voltar ao Senhor. Oh, escola da fé. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você está em sua casa. Você tem
são humilhados